Olá, meus queridos, minhas queridas, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de Geografia aqui do nosso amado, do nosso lindo Colégio Seduca Journey. Eu sou o professor João e eu vou continuar a nossa viagem aí pelo conteúdo de Geografia, descobrindo o mundo da geopolítica, essa área da geografia tão importante para a gente compreender o mundo que a gente vive. E eu vou continuar um assunto que a gente comentou e falou, estudou na semana passada. Eu vou continuar esse assunto hoje e já introduzir o nosso novo assunto, tá? Vocês lembram muito bem que na semana passada o nosso vídeo tratava sobre o mundo bipolar do século XX, a geopolítica bipolar do século XX no mundo da Guerra Fria, tá? Então a gente vai ver nessa aula de hoje aqui o mundo pós-Guerra Fria, o que aconteceu com o mundo depois da Guerra Fria, tá? Primeiro a gente vai ver como que acabou a Guerra Fria, daí o que aconteceu com o mundo depois, tá? É uma análise geopolítica, tá? Não é uma análise histórica, por mais que seja recheada de fatos históricos, é uma análise geopolítica, ou seja, a gente vai estudar as relações entre os diversos países, as diversas potências, as influências entre os países, que é o que a geopolítica estuda, tá? Só para a gente relembrar então, pessoal, para a gente começar esse nosso assunto, uma das coisas que eu não vou relembrar tudo que a gente falou na aula passada, obviamente, mas vocês têm que lembrar do que se trata a Guerra Fria, tá? Que foi aquele conflito, não foi um conflito aberto, né? Um conflito por influência, a partir da corrida militar, da corrida espacial, da corrida nuclear, aquele conflito que opôs as duas grandes superpotências do mundo depois da Segunda Guerra Mundial. Que eram os Estados Unidos, representando o capitalismo, e a União Soviética, ou União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, representando o socialismo, tá? Então, a gente viu na semana passada que depois da Segunda Guerra Mundial, o mundo ele ficou bipolar, ou seja, ele ficou com dois polos a partir dessas duas superpotências, os Estados Unidos e a União Soviética, tá? E a gente viu que eles ficaram disputando ali para ver qual ia ser a maior superpotência, em várias frentes, na questão cultural, na questão da corrida espacial, na questão militar, na questão nuclear, ou seja, Estados Unidos era um polo, a União Soviética era outro polo de poder. E a gente vai ver então, hoje, o que deu dessa história aí, né? Quem ganhou, entre aspas, a Guerra Fria? Qual foi a potência que se sobressaiu, tá? E a gente vai ver o que aconteceu então com o mundo, com a geopolítica mundial depois da Guerra Fria. E para ver isso a gente vai falar sobre o que foi a tal da globalização do poder econômico, tá? O que foi, aliás, essa globalização do poder econômico. E também vamos aproveitar para tentar situar o Brasil nessa história aí, né? A gente falou muito sobre Estados Unidos, União Soviética, né? Porque a gente estava analisando, eram as duas grandes superpotências da época da Guerra Fria, mas e depois da Guerra Fria, qual que é o papel do Brasil nesse mundo globalizado, no qual o poder econômico ele é globalizado, tá? Então, nós vamos tratar disso aí também, tudo bem? Então, vamos começar o nosso conteúdo, tá? Primeiro tentando entender o que aconteceu no final da Guerra Fria que levou ao final desse conflito, tá? Por que a Guerra Fria acabou, meus queridos? Bom, em primeiro lugar, pessoal, a gente percebe, quando a gente analisa, né, aquele período, que os gastos militares daquelas corridas que a União Soviética e Estados Unidos estavam disputando, a corrida para ver quem ia ter um exército com mais tecnologia, corrida nuclear, ou seja, tudo isso daí, essa competição entre os dois países, entre a União Soviética e os Estados Unidos, gerava gastos gigantescos para ambos os países, tá? Tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética estavam gastando muito dinheiro para tentar ser a maior superpotência, tá? Lembrem-se, né, que eles estavam competindo e bem por causa dessa competição eles estavam lá gastando dinheiro, tá? E também a produção e a manutenção das armas, tá, para os exércitos dessas superpotências eram gigantescos, eram enormes, tá? Principalmente para a União Soviética. A União Soviética estava sofrendo mais com essa questão econômica. Por quê, pessoal? Lembrem-se, né, qual ideologia econômica que os Estados Unidos da América representava durante a Guerra Fria? Lembram?
capitalismo, tá? Aquela doutrina que era herdeira do liberalismo econômico do Adam Smith, né? E que gerou para os Estados Unidos uma condição econômica muito melhor do que a doutrina econômica adotada pela União Soviética, que era o socialismo. Por quê? Na União Soviética, eles tinham, como vocês sabem, a economia planificada, ou seja, o Estado mandava em tudo na economia. E isso era muito ruim, né? Porque não tinha o investimento, não tinha iniciativa privada, não tinha investimentos, o desenvolvimento não era o mesmo. Isso fez com que, economicamente, a União Soviética ficasse muito mais fragilizada do que os Estados Unidos da América, tá? Por causa disso, esses dois países, Estados Unidos e União Soviética, e depois a Rússia, que foi a maior herdeira da União Soviética, eles começaram a negociar para promover, né, abriram negociações para promover o desarmamento nuclear. Vocês lembram muito bem, a gente viu que havia acontecido durante a Guerra Fria a tal da corrida nuclear, que foi o momento que as duas superpotências estavam ali competindo para ver qual ia ter o maior arsenal nuclear, e isso era muito ruim, não só para as duas potências como para o mundo todo, porque se acontecesse um conflito nuclear entre essas duas potências, grande parte do mundo poderia ser destruído. Então, aproveitando que estava tendo essa dificuldade econômica nos países, principalmente na União Soviética, os países, ambas as superpotências começaram a negociar para diminuir o arsenal nuclear, para fazer o desarmamento nuclear, tá? Ah, professor, quer dizer que agora ninguém mais tem arma nuclear? Não, o contrário, tem, tá? Muitos países têm potencial nuclear. A gente está falando daquela época lá, até mesmo porque depois surgiram outros conflitos geopolíticos que têm a ver com a questão nuclear e conflitos esses que tem na geopolítica até hoje, como por exemplo a relação dos Estados Unidos com o Irã, por exemplo, né, que tem a ver com essa questão das armas nucleares também. Quem se interessar pode pesquisar sobre isso daí. Então, o que estava acontecendo? Na União Soviética, que estava em crise econômica porque o Estado não conseguia dar conta da economia por causa da ideologia socialista deles, a crise se agravou, tá? Em 1985, então, a gente tem a chegada ao poder de um presidente soviético chamado Mikhail Gorbachev, tá? Que ele chegou ao poder e ele tentou introduzir duas políticas diferentes, mais complementares, para tentar resolver a situação da União Soviética. Mas o que a gente percebe é que esses dois planos aí, na verdade, eles contribuíram para o final da União Soviética, como a gente vai ver um pouquinho mais para frente, tá? Quais eram esses dois planos do Gorbachev? Primeiro, dois programas, né, que ele pensou e que ele queria implantou de fato na União Soviética. Primeiro foi a Glasnost, tá? Professor, esses nomes aí, Gorbachev, Glasnost, tá? Pessoal, são, né, nomes russos, né? Então, por isso que são bem diferentes aí dos nomes que a gente está acostumado, tá? Mas não é fácil não é difícil de decorar, é bem facinho. Então, primeiro foi a Glasnost, que era uma política de transparência, tá? Que foi implantada no governo russo para combater a corrupção. Porque a União Soviética, tá? Durante a Guerra Fria, como se já não bastasse todos os problemas econômicos que ela estava enfrentando por causa do fracasso de sua economia socialista, de sua economia planificada, ela ainda estava enfrentando um grande problema de corrupção dentro do Partido Comunista Russo, tá? Dentro do Partido Comunista Soviético na época, né? Que era o partido único que governava lá a União Soviética. Estava tendo muita corrupção. A Glasnost era essa política implementada pelo Gorbachev, que tentava acabar com essa corrupção lá na União Soviética. E o outro programa que ele buscou também implementar foi a perestroika, tá? Um grande nome aí para vocês porem aí no cachorro de vocês, perestroika, se tratavam de uma política, né, uma política de medidas reformadoras para tentar ajudar a economia do país, tá? Para reestruturar o país politicamente e economicamente, tá? Então, o que acontece, pessoal? A União Soviética, que era uma das grandes superpotências, junto com os Estados Unidos, estava muito fragilizada, tá? E daí começaram a acontecer alguns fatores que levaram ao fim da Guerra Fria.
E lembrando, né, Guerra Fria era o momento em que União Soviética e Estados Unidos estavam lutando pela hegemonia, para ver qual ia ser a superpotência mais poderosa do mundo, tá? Quando a União Soviética começou a ficar muito fragilizada devido a vários problemas, ela parou de competir de igual para igual com os Estados Unidos. Aí que a gente entende que ela perdeu a Guerra Fria, tá? E houveram alguns fatores, dos quais eu já vou mostrar os principais para vocês, que contribuíram para o fato, né, contribuíram para a derrocada da União Soviética, que fez com que a União Soviética ficasse muito fragilizada a ponto de perder a Guerra Fria, no sentido de não conseguir mais competir com a sua antiga rival, a superpotência dos Estados Unidos da América, tá? Então, o que foi esses acontecimentos? Eu vou falar, só mencionar aqui para vocês e vou comentando aí de maneira mais profunda aí a seguir, tá? Primeiro, pessoal, fator que influenciou no final da Guerra Fria foi a queda do Muro de Berlim em 1989. Ah, professor, eu nem sei o que foi o bendito Muro de Berlim. Já falamos sobre isso, tá? Isso aqui são só os pontos para vocês anotarem aí, que são os pontos principais aí que levaram ao fim da Guerra Fria. Então, primeiro a queda do Muro de Berlim em 1989. Depois, tá? Ainda no mesmo ano, a retirada das tropas soviéticas do Afeganistão, tá? Também em 1989. No ano seguinte, a reunificação alemã, 1990, e em 1991, o final oficial da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, tá? Então, vou comentar, tá, esses pontos aqui de maneira mais aprofundada, mas isso aqui você tem que saber. Se eu perguntar para vocês quais foram os fatos significativos que deram fim à Guerra Fria, bom, tem que saber esses 4 aqui direto, tá? E lógico, saber explicar cada um desses fatores aí. Na verdade, eu vou falar principalmente da queda do Muro de Berlim, da unificação alemã e da derrocada da União Soviética, tá? Vamos lá então, pessoal, o que foi o bendito do Muro de Berlim? Isso aqui é uma das coisas mais loucas da geopolítica mundial e também da história do século XX, mas toda vez que eu lembro disso aqui, que eu estou estudando sobre isso, eu fico, cara, isso realmente aconteceu, uma coisa absurda, tá? Então, o que foi o Muro de Berlim, pessoal? Tá? Os pais de vocês, até os professores mais velhos aqui, tipo Bruno, Marcelo, que são velhões aí, com certeza eles viram isso aqui ao vivo, né? Acontecer isso, eu que sou novo e tal, sou jovem, eu não vi realmente isso acontecer, porque, como eu falei, aconteceu ali no final da década de 80 e eu, né, nasci só em 1995. Então, quando eu nasci, já nem existia mais União Soviética, diferente dos nossos professores velhões aí, tipo Marcelo, abraço Bruno. Mas o que aconteceu então, pessoal? Quando acabou a Segunda Guerra Mundial, vocês sabem muito bem, Segunda Guerra Mundial, o conflito lá que opôs a Alemanha nazista, blá blá blá, os outros países da Europa, Alemanha, Itália e Japão, contra outros países da Europa. E quando acabou, tá, a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha ela foi dividida em várias partes, tá? Em grandes 2 partes e também menores subdivisões. O que aconteceu, pessoal? A Alemanha estava arrasada, né? Ela estava arrasada pela guerra. As potências europeias que haviam vencido a guerra, tipo França, Inglaterra, Estados Unidos, a própria União Soviética, elas não confiavam, digamos assim, na Alemanha, então elas ocuparam, logo que acabou a Segunda Guerra, elas ocuparam o território alemão, tá? Para garantir que os alemães iam ficar de boa ali, que eles não iam tentar continuar com a guerra e assim por diante, tá? Então, de um lado, a Alemanha ficou sobre o governo dos Estados Unidos da América, tá? Que recebeu o nome de República Federal da Alemanha, mas ela era conhecida também como Alemanha Ocidental, porque ficava do lado ocidental, certo? E quem administrava esse território, o país líder que administrava esse território era os Estados Unidos da América, portanto, o lado da Alemanha Ocidental era o lado capitalista. Então, a República Democrática da Alemanha, que era chamada de Alemanha Oriental, ela era governada ali, estava sendo administrada pela União Soviética e era o lado socialista, tá? Daí o que aconteceu, pessoal? Do final da Segunda Guerra Mundial até 1961, muita gente que morava no lado oriental, no lado que era
administrado pela União Soviética estava fugindo para o lado que era administrado pelos Estados Unidos, que era o lado ocidental capitalista, porque era um lado muito melhor, era um lado que tinha um desenvolvimento econômico melhor e uma vida mais confortável, digamos assim. E isso, né, o que aconteceu? A galera da Alemanha Oriental, que era o lado socialista da União Soviética, ficava fugindo para o lado da Alemanha Ocidental. O governo soviético não estava gostando disso, óbvio, não estava gostando disso. Então o que aconteceu? A partir de 1961, que a Guerra Fria, ou seja, o conflito entre União Soviética e Estados Unidos ficou mais acirrado, a União Soviética resolveu construir um muro na cidade de Berlim, tá? Por isso que é o Muro de Berlim, que era para impedir a galera fugir do lado soviético e ir para o lado ocidental, para o lado capitalista, tá? Então, eles realmente fizeram isso, pessoal. Olha só, aqui tem uma imagem da construção do Muro de Berlim, certo? De um lado, tá? Era o lado oriental, o lado socialista, e do outro lado era o lado ocidental, ou o lado capitalista. E esse Muro de Berlim servia para a galera que estava do lado da União Soviética não fugir, não conseguir fugir para o lado ocidental capitalista, tá, pessoal? Olha que interessante essa outra imagem aqui, ó. A gente tem o Muro de Berlim, tá? Tem uma pichação escrito Freedom, que é liberdade, porque realmente a galera que estava do lado oriental não tinha liberdade para ir para o outro lado. A gente tem o lado ocidental, como ele era um lado livre, que tinha liberdade, a gente tem ali toda a população ali protestando, né, em cima do muro, e do lado oriental, que era dominado pela União Soviética, a gente tem militares aqui do governo soviético, do governo local subordinado ao governo soviético, que estavam ali para impedir que a população do lado oriental fosse para o lado ocidental. Uma loucura, né? Imagina, pessoal, na tua cidade que tu passou a tua vida toda, de repente tem um muro lá, tu não pode mais ir para o outro lado, né? Tu não pode mais ter contato com os seus colegas, os seus familiares, até que moravam em outros bairros da cidade. Isso aqui, o Muro de Berlim representa bem aquele mundo bipolar do século XX, tá? Aquele mundo que dividiu mesmo a geopolítica entre Estados Unidos e União Soviética, tá? Então, ó, aqui é um mapa da Alemanha dividida, tá? Então, olha como é que ficou essa divisão da Alemanha. A gente tem a Alemanha oriental, certo? E a Alemanha ocidental, tá? Cada uma ficou foi dominada por uma dessas duas superpotências, Estados Unidos ou União Soviética. Só que daí o que aconteceu, pessoal? Como eu falei para vocês, no ano de 1989, esse sistema socialista, tá, estava passando por uma crise, principalmente na Europa, tá? Ou seja, os países europeus aliados à União Soviética, ou que faziam parte da União Soviética, estavam enfrentando uma grave crise econômica, justamente porque o Estado soviético não conseguia resolver os problemas econômicos por causa de sua ideologia econômica, tá? Que era da ideologia planificada socialista. E daí o que aconteceu? Estava tendo muito problema, já tinha muitas manifestações em Berlim para acabar com a divisão. E na noite do dia 9 para 10 de dezembro, tá, de 1989, o governo da Alemanha Oriental emitiu um comunicado indicando que possivelmente não iria restringir mais a passagem para o lado ocidental. Era um documento falando assim, ó, era, né, indicando que provavelmente em algum lugar no futuro as pessoas poderiam, né, ia acabar essa divisão, as pessoas poderiam ir para o outro lado. Só que quando esse documento saiu, a população, ela estava tão louca, ela estava ansiando tanto pela liberdade e por poder ir para o outro lado, para o lado ocidental, que a população achou que já estava liberado e começou a ir para o Muro de Berlim, só que chegou lá, os militares ainda estavam lá, impedindo a passagem. Só que daí, pessoal, era tanta gente e o protesto tomou proporções tão grandes que o governo da Alemanha Oriental não pôde mais impedir e a galera, tá, o povo alemão lá do lado oriental e depois auxiliado pelo lado ocidental, começou a destruir o Muro de Berlim a marretadas e a marteladas. Então também ficou conhecido, né? Foi noticiado no mundo todo a queda do Muro de Berlim, tá? Quando a galera lá, os alemães, foram lá quebrar na base do martelo e da marreta
derrubar o Muro de Berlim. Olha que interessante essa foto aqui, ó. Um cidadão indo lá e pum, né, para derrubar o Muro de Berlim, que era esse símbolo da divisão bipolar entre as duas superpotências, só que a potência União Soviética já estava, né, não estava conseguindo mais competir com a outra potência, que era a potência ocidental capitalista, Estados Unidos da América, né? Então, olha que interessante, né? Aqui a gente tem um casal aqui, né, se abraçando ali. Nem sei se eu devia ter mostrado essa imagem aqui, né? Censura ali, Bruno, põe um negócio ali em cima. Enfim, né? Pô, eles estão felizes ali, né? Porque está acabando, né? Essa restrição de liberdade, né? Olha essa foto que sensacional, meus queridos, né? De uma parte do muro caindo ali, né? Então, a queda do Muro de Berlim, ela simbolizou, primeiro, ela foi um indicativo de que a União Soviética não estava mais conseguindo competir realmente com o Ocidente, com a outra superpotência que era os Estados Unidos. E ela também acabou se tornando um símbolo do final da Guerra Fria, tá? Porque a Guerra Fria ela é resumida na oposição entre essas duas superpotências, nessa divisão entre Estados Unidos e União Soviética. Quando caiu o Muro de Berlim, ou melhor, quando o Muro de Berlim foi derrubado, né, pelas pessoas, o mundo viu que o lado soviético não estava mais conseguindo competir com o lado ocidental. E nós chegamos aí, então, ao fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, tá? Que juntou vários fatores, tá? A queda do Muro de Berlim foi um. Outro fator que ajudou no final da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas foi a grande quantidade de perda econômica, tá? De prejuízo econômico e também de soldados soviéticos na Guerra do Afeganistão, tá? E também tudo isso junto com a crise econômica que a União Soviética estava enfrentando ali no final da década de 90, e isso fez com que a União Soviética começasse a entrar em colapso, tá? Daí o que aconteceu? Quando a União Soviética começou a entrar em colapso, outros países, tá? Outros países que faziam parte inclusive da União Soviética começaram a lutar pela sua emancipação, pela sua independência, tá? Esse cenário de problema da União Soviética resultou o quê? Teve como consequência o quê, então? A ruptura de países com o governo soviético, porque o governo soviético ele centralizava tudo na Rússia, né, no que viria a ser a Rússia depois, mas estava dominando vários outros países ali, certo? Só que daí quando esse governo soviético ficou fragilizado, não conseguiu mais controlar os outros países, e esses países começaram a lutar pelas suas próprias independências, pelas suas próprias emancipações, e esse processo se iniciou com a independência das chamadas repúblicas bálticas, ou seja, Estônia, Letônia, Lituânia, tá? Professor, nunca ouvi falar desses países. Pô, eu já mostro o mapa aqui, mas são países lá do leste europeu que faziam parte da União Soviética até então. Todo, né, esse processo de crise econômica, que a gente viu aqui, que eu mostrei para vocês, levou então, na data de 25 de dezembro de 1991, ao final da União Soviética. E quando acabou a União Soviética, oficialmente, do dia para a noite, 15 novos países independentes. Então eu vou mencionar a lista aqui para vocês dos países independentes pós-União Soviética. Lembrando que a União Soviética era a união entre todos esses países que eu vou falar aqui para vocês, tá? Essa história continua depois, porque a gente tem mais outros problemas ou crises geopolíticas depois desse período aqui, mas inicialmente, tá? Quando acabou a União Soviética, o território foi separado nesses seguintes 15 países. A Estônia, a Letônia e a Lituânia, que foram as 3 primeiras a serem independentes, como eu falei para vocês, mas também a Rússia, a Ucrânia, a Bielorrússia ou Belarus, a Moldávia, a Geórgia, a Armênia, a Azerbaijão, o Cazaquistão, o Turcomenistão, o Tajiquistão, o Uzbequistão e o Quirguistão. É muito tão, né? Enfim... professor, tenho que decorar quais são todos os países que faziam parte da União Soviética? Tem, é obrigatório. Brincadeira, não é obrigatório, tá? Só precisa entender esse contexto aí, tá, meus queridos?
Então olha aqui, ó, que interessante esse mapa da república, as repúblicas, né, da ex-União Soviética. Então a gente tem a Rússia, né, maior território, mas todas essas outras repúblicas aqui, que foram as que eu acabei de mencionar para vocês, tá? Elas faziam parte da União Soviética. E quando a União Soviética, o governo soviético entrou em declínio, colapsou, esses países se tornaram independentes. O que não quer dizer que não teve mais briga na região, teve até recentemente, né, pessoal? Teve lá a Rússia anexando um território da Ucrânia, tá? A Crimeia, então uma grave crise geopolítica recente aí, coisa de poucos anos. Então o caldo ainda, né, tem muito para engrossar aqui, né, pessoal? O mundo não ficou em paz com o final da União Soviética, muito pelo contrário, tá? Bom, com o final da União Soviética, aí a gente chega na questão principal da nossa aula, que é a globalização do poder econômico, tá? Porque, veja bem, pessoal, o final da União Soviética e do bloco socialista, o que foi o resultado? Quando acabou a União Soviética, quando o bloco socialista entrou em colapso, isso significou o quê? Que o bloco capitalista, a superpotência Estados Unidos, conseguiu a tão sonhada hegemonia, o que eles queriam, né? A hegemonia política e econômica dos Estados Unidos e de seus aliados. Ou seja, os Estados Unidos acabou, né, nesse sentido, vencendo ali a tal da Guerra Fria. E pós-Guerra Fria, os Estados Unidos se tornou, então, obviamente, a principal potência militar do mundo. E aí formou o que a gente chama de unipolaridade militar. Veja bem, bipolar, 2 polos. Unipolar, 1 polo. Durante a Guerra Fria, 2 polos de superpotências militares, Estados Unidos e União Soviética, mas a União Soviética, entrou em declínio e se desfez. E os Estados Unidos se tornaram, então, a única potência militar. Na verdade, não a única no sentido de que os outros países não tinham exércitos. Não, pessoal. Todo país tem seu exército lá, só que eu estou falando que questão de superpotência, de líder na questão militar, Estados Unidos daí ficou sozinho, não tinha mais a competição da União Soviética, tá? Diante dessa... Então, veja bem, depois do mundo bipolar do século XX, a gente tem, na questão militar, o mundo unipolar, com os Estados Unidos sendo a única grande superpotência, depois do final da União Soviética. Hoje em dia já está muito mais equilibrado, já tem outros países no cenário mundial que são também potências militares, como por exemplo a China, a Índia também, mas depois da Guerra Fria, Estados Unidos emergiu de maneira incontestável como a grande e única potência militar, certo? Por causa disso, né, ou seja, diante desse novo ambiente, dessa nova conjuntura, surgiu uma nova ordem mundial. É o que a gente chama de nova ordem mundial na geopolítica, ou seja, uma nova ordem geopolítica que era dominada pelo capitalismo representado pelos Estados Unidos, tá? E a gente tem uma nova divisão, tá? Antes, a gente tinha uma divisão no globo terrestre entre o bloco comunista e o bloco capitalista. Depois, tá, que o bloco capitalista emergiu como vencedor do conflito da Guerra Fria, a gente tem uma nova divisão no planeta, no globo terrestre, entre norte e sul, hemisfério norte e hemisfério sul, tá? Só que não é pela questão geográfica propriamente dita, tá? Mas sim pela questão econômica, os blocos econômicos. Por quê? Os países do norte, com poucas exceções como a gente vai ver, eles eram os países desenvolvidos economicamente. E os países do sul eram os países não desenvolvidos ou subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, como inclusive era o caso do Brasil, tá? Então veja bem, olha essa divisão aqui entre norte e sul. Só que vocês estão reparando que não é uma linha reta só que corta de norte a sul. Por quê? Porque a gente tem no norte, junto com o norte, que eram os países desenvolvidos economicamente, a gente tem também a Austrália, a gente tem Japão, tá? Austrália e Japão, que eram desenvolvidos economicamente. Então, nessa divisão econômica, eles fazem parte do norte. O sul também tem um exemplo disso, de exceção. Por quê? No sul, que é o território, o hemisfério do planeta, onde estão os países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, a gente tem, por exemplo,
a Índia e a China, que teoricamente fazem parte do hemisfério norte, mas na divisão econômica elas estão junto com os países do sul, porque elas têm, tanto Índia como China, têm graves problemas econômicos. Ah, professor, mas a China não é a segunda maior economia do mundo? Sim, mas isso não quer dizer que o povo chinês viva e usufrua dessa economia, desse grande crescimento econômico, porque não é o caso. A gente tem muita parte da população da China, que é a população mais numerosa do planeta, que enfrenta graves problemas socioeconômicos, portanto, nessa divisão, China fica junto com os países em desenvolvimento. Tudo bem? Então, isso aqui, pessoal, esses dois pontos só fala justamente dessas exceções que eu falei para vocês. Índia e China estão junto com os países do sul, Austrália, Japão e Nova Zelândia também estão junto com os países do norte, ok? Então, pessoal, se a gente considerar exclusivamente o critério econômico, tá? Se a gente olhar apenas para a economia, a gente vai ver que agora a gente tem uma multipolarização, ou seja, uma globalização do poder econômico. O poder econômico está espalhado pelo mundo, tá? Isso que significa uma multipolarização. Várias partes do mundo. Então, surgiu um novo tipo de regionalização, uma divisão do mundo terrestre, do globo terrestre, aliás, levando em consideração a questão econômica, né? Então, por exemplo, a gente tem os Estados Unidos exercendo influência econômica em todo o continente americano, a Europa dominando economicamente o continente africano e o Japão e China dominando economicamente a Ásia e também a Oceania, tá? Nesse mapa aqui fica bem sucio para a gente entender, ó, que são as áreas de influência econômicas ali a partir de 1990. Então, ó, Estados Unidos, área de influência econômica. Lógico, Estados Unidos, como se tornou depois, já era, né? Mas continua sendo a maior economia do mundo. Os Estados Unidos tem uma influência geral, mas a principal área de influência, até mesmo pelos acordos econômicos e políticos, é no continente americano. A Europa influenciando sobre o continente africano e Japão e China influenciando sobre a Oceania e sobre a Ásia também, tá? Esse período pós-Guerra Fria, tá, pessoal? Ficou caracterizado, inclusive, pelo surgimento do chamado neoliberalismo. Neoliberalismo. Veja bem, são duas palavras que vocês conhecem. Liberalismo é aquela doutrina do Adam Smith, né, que defendia a liberdade econômica, a lei do mercado, tá? E neo é uma palavra grega que significa novo, ou seja, neoliberalismo é um novo liberalismo que foi desenvolvido em países como os Estados Unidos e o Reino Unido, tá? O Reino Unido também, principalmente com as ideias de uma primeira-ministra chamada Margaret Thatcher, que foi primeira-ministra do Reino Unido. Estados Unidos e Reino Unido desenvolveram esse chamado neoliberalismo, tá? O neoliberalismo aproveitou essa globalização do poder econômico e se tornou, né, a filosofia econômica principal no mundo globalizado, tá? Então, e o que é o neoliberalismo? Aqui tem uma definição, tá, que a gente vai ver, importante, tá? Isso aqui é de suma importância para entender geopolítica, eu vou cobrar isso aí de vocês na prova depois, tá? Então, prestem bastante atenção nessa definição aqui, meus queridos. O que era o chamado neoliberalismo, então? O neoliberalismo é o conjunto de ideias econômicas capitalistas, ou seja, é a manutenção daquele capitalismo que teve origem no Adam Smith, tá? Não tem nada assim de muito diferente em relação ao capitalismo ou o liberalismo original lá do Adam Smith. Por quê? A ideologia neoliberal, ela defende a liberdade de comércio total, certo? E defende a teoria do Estado mínimo, que o Estado não pode interferir na economia do país, ou seja, que o Estado ele tem que interferir o mínimo possível no país. Ou seja, o Estado tem que ser pequeno, não tem que ser um Estado que nem era o Estado lá da União Soviética que mandava em tudo, não. Esse negócio do Estado mandar em tudo, a gente já viu o que acontece na União Soviética, não dá certo. Então, na ideologia neoliberal, o Estado tem que ter uma participação mínima na sociedade, principalmente na economia, porque o comércio tem que ser livre, tá? Então, para o neoliberal, nessa ideologia neoliberal, que ganhou força com a globalização depois da Guerra Fria, o Estado ele devia ser responsável apenas pelos serviços mais essenciais. O resto dos serviços
tudo na mão da iniciativa privada, tá? Daí tem toda a lógica neoliberal, porque a competição entre várias partes da iniciativa privada gera um produto melhor, com preços melhores e assim por diante, aquela discussão que a gente já fez quando a gente estudou o liberalismo do Adam Smith, tá? Outra coisa que mudou com a globalização do poder econômico foi a atitude das empresas, tá? O modo de fazer uma empresa durante a Guerra Fria era um, depois da Guerra Fria foi o outro. O que mudou, pessoal? Com a globalização do poder econômico, depois da Guerra Fria, surgiu a ideia de empresas multinacionais ou empresas transacionais. O que são esses dois tipos de empresas? As empresas multinacionais, vocês já devem ter ouvido falar, né? Não sei quem trabalha numa multinacional, a grande multinacional, blá blá blá, fez tal coisa. O que é isso? As empresas multinacionais, elas são as empresas que têm têm a sede em um país específico e têm filiais espalhadas pelo mundo, né? Então, sei lá, por exemplo, Apple. A Apple tem a sede nos Estados Unidos e daí tem filiais ao redor do mundo todo, tá? E nas empresas multinacionais, a matriz, ou seja, essa empresa principal, a origem, ela comanda as filiais. O que é diferente das empresas transacionais. Por quê? Nas empresas transacionais, elas também têm uma matriz em algum país específico e também têm filiais em várias partes do mundo, mas nas empresas transacionais, as filiais elas não seguem as diretrizes da matriz, porque elas estão preocupadas com os seus contextos específicos, tá? Os seus contextos locais. E bom, pessoal, onde que está o Brasil, então, nesse cenário da globalização do poder econômico, na nova ordem mundial? Onde que se enquadra o Brasil, nesse cenário que eu acabei de passar para vocês? Bom, em primeiro lugar, pessoal, o Brasil, quando a gente está analisando esse aspecto econômico pós-Guerra Fria, o Brasil ele tem algumas características que colocam ele numa determinada posição na geopolítica mundial. Primeiro, o Brasil, pessoal, ele foi um país, ou melhor, ele é um país que teve uma industrialização tardia, demorou para passar pelo processo de industrialização, o que faz do Brasil um país, em grande medida, dependente da economia de outros países. O Brasil não é um país totalmente autossuficiente na questão econômica, mas, mesmo assim, o Brasil é um grande exportador de matéria-prima, o PIB do Brasil é um PIB alto, tá? Então, o Brasil ele tem um lugar de certo destaque na economia mundial, mesmo que esteja bem distante de países como Estados Unidos e assim por diante, tá? Nessa nova ordem econômica mundial, então, o Brasil ele se enquadra, tá? Num grupo muito seleto de países que originalmente foi chamado de BRIC, tá? O que era esse BRIC, tá? Um economista, tá? Lá no final da década da primeira década do século XXI, fez uma análise lá e criou um índice a partir de um grupo de países que percebeu que seriam as grandes potências ou que ascenderiam como grandes potências lá por volta do ano de 2050. E o Brasil é um desses países, né? O Brasil é um país que foi considerado uma das futuras potências para o ano de 2050. Essas potências, junto com o Brasil, foram a Rússia, a Índia e a China. Por isso, essa sigla, né, esse acrônimo BRIC, Brasil, Rússia, Índia e China. Tá? Por quê, pessoal? Quais são as características do BRIC? São países que possuem intenso desenvolvimento econômico, tá? Que o desenvolvimento econômico está crescendo bastante, que tem uma grande extensão territorial, e tem também, uma coisa importante, um mercado consumidor grande, ou seja, a população consome muitos produtos. Isso também aliado ao fato de ter grandes riquezas naturais. Tá? Então foi formado um bloco econômico que faz acordos, que tem reuniões, em 2009, que é o BRIC. 2 anos depois, juntou-se, né, ao grupo original do BRIC, a África do Sul. Então, o nome daí do grupo passou a ser BRICS, porque daí seria Brasil, Rússia, Índia, China e South Africa, ou África do Sul, tá?
Então, pessoal, esse é o local econômico do Brasil na nova ordem mundial. Um país em desenvolvimento que faz parte dos países emergentes, ou seja, dos países que são considerados possíveis futuras potências, tá? Junto a outros, né, que formam então esse bloco econômico chamado BRICS: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Tem que saber o que é o BRICS, tem que saber quais são os países que compõem o BRICS e assim por diante, tá, meus queridos? Aqui temos um mapa, né, dos países que compõem os BRICS, né? Então temos o Brasil, África do Sul, Rússia, China e Índia. Se, né, a gente não tiver muitos problemas, imaginamos que o Brasil pode, né, se Deus quiser, ascender então a esse status de potência econômica, mas a gente tem muitos problemas e desigualdades sociais para resolver ao longo desse caminho aí, tá? Bom, pessoal, nosso conteúdo de hoje era esse, tá? Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer coisa, volta no vídeo, assiste de novo, né? Vale a pena ver de novo a aula de hoje. E eu desejo a todos uma boa semana de estudos. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.